Você quer começar a gravar conteúdo e gravar vlogs? Então eu vou te mostrar hoje a forma mais prática de fazer isso. E na verdade você já grava vlogs e nem sabia. Vou te contar por quê. Vlogs, que são videologs, em tradução literal mesmo, arquivos de vídeo. Então é basicamente o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Quando a gente está gravando com o celular, gravando a família e capturando momentos para transformar eles em memória. A gente faz isso às vezes por fotos, quando a gente faz por vídeo, a gente está fazendo vlogs. E quando a gente quer capturar esses momentos da nossa vida, uma coisa que sempre vem na minha cabeça como a coisa mais importante é praticidade e portabilidade. Porque se a gente quer capturar um momento enquanto ele está acontecendo, espontaneamente assim, a gente precisa ter praticidade para isso. Por isso que muitas vezes a gente usa o celular, né? Só que o celular também traz um monte de problemas, porque ele não é uma ferramenta dedicada para vídeo, então às vezes a qualidade não vai ser tão boa, e além disso ele tem muitas distrações ali, né? Pode chegar notificação, pode te tirar do momento de presenciar, de viver aquele momento e de gravar aquela memória. Por isso que hoje em dia eu prefiro ter uma câmera comigo que seja prática de levar para os lugares para gravar o que está acontecendo no meu dia a dia. Para isso tem dois tipos de câmera que eu gosto muito. Uma delas é a Action Cam, essa daqui é a DJI Osmo Action 5 Pro. E ela é muito prática, muito portátil, dá para botar no bolso e salva em muitas situações e muito resistente também. Só que ela tem uma desvantagem muito grande que ela não troca a lente. Então, basicamente, você só consegue pegar um tipo de imagem com ela porque a lente dela é fixa e é aquela lente ultra wide. Então fica aquele aspecto mesmo de câmera de ação. Mas aí eu tenho uma segunda grande opção para gravar conteúdo, para gravar vlogs, que eu acho que talvez seja a opção mais versátil, a melhor. Se você tiver o dinheiro para investir, é a que eu mais recomendaria, que é uma câmera mirrorless, que seja portátil e que troca lente. Então basicamente essa daqui é uma Sony ZV-E1, e é a câmera da Sony full frame mais compacta que tem. Tem outras câmeras desse tipo também, que não são full frame, né, que são APS-C, como a Sony ZV-E10, que é muito popular. Mas essa daqui, se você quer uma câmera portátil com a maior qualidade possível, full frame, essa daqui, sem dúvidas, é talvez uma das primeiras opções, principalmente se você quer Sony, né? Tem a Panasonic S9, que também é uma excelente opção, que eu também tenho, mas essa daqui, para quem quer Sony, que é um sistema mais comum, essa daqui é uma das melhores. Só que aí, para você usar uma câmera portátil para gravar os momentos do seu dia a dia, não adianta nada ela ser portátil, pequena assim, se você não tiver uma lente compacta, pequena, portátil, que vá casar bem com esse corpo de câmera. Porque não adianta nada você ter uma câmera pequenininha e botar uma lente enorme na frente, que vai ficar pesado e gigante o seu setup, apesar de que eu gosto muito dessa lente que eu estou mostrando aqui, mas para esse tipo de câmera eu acho que vale muito a pena uma lente compacta. E é por isso que eu vou mostrar hoje a lente Samyang Remaster Slim. A Samyang me mandou essa lente para testar, eu queria muito testar essa lente, porque é talvez a lente que vá suprir todas as minhas necessidades em termos de vlog, assim, em termos de portabilidade. Porque olha o tamanho dessa lente. Cara, isso daqui é muito pequeno. Isso daqui encaixa muito bem com esse corpo de câmera. Vai ficar, assim, o tamanho ideal. Tem outra lente que também tem um tamanho muito bom, que é a Viltrox 28mm f4.5. Essa lente aqui também é muito pequena, as duas são bem próximas em tamanho assim, mas elas têm vantagens e desvantagens, eu vou falar um pouquinho delas e vou testar a Remaster Slim. Eu já testei, na verdade, eu levei essa lente para minha viagem de final de ano, passei o ano novo em Florianópolis com a família da Maria Júlia e eu testei em alguns cenários lá, em praia, no ano novo em si, e eu vou mostrar as imagens para vocês. Mas primeiro eu queria começar falando um pouquinho das diferenças dessas duas lentes, que para mim são as melhores opções de lentes para vlog, lentes portáteis, para você filmar com a maior facilidade possível em câmeras da Sony. Bom, a Viltrox 28mm, ela é uma lente 100% autofoco, ela não tem foco manual, e ela também tem uma abertura fixa, ela só fica na abertura f4.5. Você não consegue mudar isso, botar em F8, F10, F22.
Já a Samyang, você pode mudar a abertura. Então você não precisa ficar em f3.5 ou f2.8. Você pode fechar mais a abertura, deixar em f8, f10, f22. E isso é muito importante para situações que você tem muita luz no ambiente. Então você está numa praia, igual eu filmei lá em Florianópolis, e você não tem um filtro ND aqui, que é aqueles óculos escuros, né, para lente. Então você consegue fechar a abertura e mesmo assim a sua imagem não estourar, não ficar com muita luminosidade. Mas se você quiser botar um filtro ND, ela também dá para fazer isso. Ela tem aqui a rosca, né, para colocar um filtro ND aqui na frente, 49mm, que é o tamanho aqui, o diâmetro. Vou mostrar aqui, ó, com o filtro ND que eu tenho de 52mm, eu adaptei para 49. Mas ó, você consegue encaixar na lente aqui. E aí fica uma solução ainda melhor para vlogs, porque você consegue controlar a luz muito melhor aqui em situações que às vezes você não consegue prever como que vai estar a luz do ambiente. Apesar dela aceitar esses filtros aqui frontais, né, tem um probleminha com isso, eu vou mostrar daqui a pouco, mas mais uma coisa que é específica da Samyang em relação à Viltrox é que ela é, na verdade, 3 lentes em uma, e isso é muito legal. Tá vendo esse miolo aqui que ela tem? Esse miolo você consegue desatarrachar, tá vendo? Fica um espaço vazio aqui, e colocar outra lente ali dentro. Ela vem com 3 dessas lentes, deixa eu mostrar como é que fica. Ó. Essa é a lente separada do corpo aqui, e ela vem com 3 dessas lentes. Então você tem, na verdade, 3 lentes em uma. Essa daqui é uma 28mm f3.5, tem também uma 21mm f3.5 e tem uma 32mm f2.8, que é uma lente bem clara até, dá para você usar em muitas situações. E o fato de ser uma lente tão pequena e que são 3 lentes em uma, você tem 3 distâncias focais diferentes em uma lente, só trocando esse miolinho da lente, é uma coisa única, assim. Não tem nenhuma outra lente no mercado que é tão pequena, tem autofoco para câmera Sony e que dá para você trocar a distância focal na própria lente sem ter que trocar a lente inteira. Isso é muito legal porque se a gente está falando de praticidade, você ter uma lente que você consegue trocar 3 distâncias focais mantendo o mesmo tamanho de lente, mantendo a mesma lente dentro do corpo da câmera, facilita muito para você pegar variações de ângulo, variações de takes quando você está fazendo seu vlog ou seu conteúdo. Vou agora colocar a lente aqui na Sony ZV-E1 e a gente vai ver algumas imagens dela em comparação com a Viltrox 28mm. Olha como que fica pequenininho, cara. Olha isso daqui. Parece que fica mais ou menos na mesma altura do grip da câmera aqui. Olha, é muito portátil. Mas enfim, vou testar agora a Samyang 28mm f3.5 versus a Viltrox 28mm f4.5 aqui no estúdio mesmo, em algumas situações de luz, para vocês verem a diferença das duas. Essa daqui é a Samyang 28mm f3.5, foco automático. Então, ó, eu chego aqui perto, fico aqui longe, ela faz foco automático. Eu posso mudar na alavanquinha aqui lateral também para foco manual. E aí, ó, tô girando aqui na frente e ela tá fazendo o foco manual. Vou voltar para o foco automático e agora eu vou botar a Viltrox 28mm para a gente ver a diferença. E agora a gente está na Viltrox 28mm em f4.5. A gente estava em f3.5 ali na Samyang, também foco automático. Essa daqui é só foco automático, não faz foco manual. A minha luz aqui está em 26%, eu vou botar em 100% para a gente ver a diferença e a falta que faz a abertura variável nessa lente da Viltrox. Agora eu estou com a luz em 100%, vocês estão vendo que eu estou bem estourado aqui na Viltrox porque ela está em f4.5, o ISO está 640 do mesmo jeito, mas não tem como mudar a abertura, então não tem como salvar essa imagem, ela vai estourar. Enquanto que com a Samyang eu posso colocar aqui em f6.3 ou então aumentar ainda. Vamos colocar agora em f10 e aí fica até escuro porque eu consigo controlar a luz muito melhor, porque eu consigo controlar a abertura dessa lente aqui. Tá, voltei agora para f3.5 aqui, tá completamente estourado. Vou voltar para 26% a potência da minha luz. E agora eu vou trocar o módulo de lente aqui para
21mm e para 32mm, para vocês verem as opções que essa lente daqui dá, porque ela tem 3 módulos óticos. Agora a gente está em 21mm com a mesma lente. E agora a gente está em 32mm f2.8, também com a mesma lente. Eu não mudei nada, não tirei a lente do lugar, eu só troquei esses módulos óticos daqui, lá do meio da lente. Isso eu já achei maravilhoso, mas a gente está testando aqui no estúdio, né? Então vamos para a vida real, vou mostrar agora como que foi o Réveillon em Florianópolis e como que essa lente funcionou gravando o dia de lá, o vlog da viagem, em várias situações de luz, né? De noite na virada e o sol nascendo na praia às 5h30 da manhã. Então vamos voltar no tempo agora. 2 minutos no virado. Querem? A gente fez um monte de comida, algumas deram errado, mas a carne ficou boa. Chili com carne. Você não experimentou? Não experimentei agora. Ai, eu deixei as coisas na máquina, falou. Hoje a gente veio aqui na Praia da Joaquina, são 5 da manhã. A gente vai ali nas pedras agora para ter uma vista boa do mar. É, percebi. Vai com calma. Aquele som precisa sair, não vai rolar trilha sonora não. Ah, então. Ó, tô em F10 agora para conseguir gravar porque já tá muito claro. E se essa lente não tivesse abertura variável, eu ia ter dificuldades porque eu não trouxe um filtro ND para agora. Olha o sol ali. Vou ter que jogar F13 ou 16 aqui. 20, olha só. 22. Ela tava fazendo story. Não, Sim. não tava não. Não? Pode tirar uma foto? Sim, registro. Raios Acabou aqui. solares na nossa pele. Agora eu não estou usando o microfone, né, lapela aqui, estou usando o microfone direto da câmera. Uma coisa que eu notei com essa lente é que ela tem um certo ruído de foco, então é melhor usar uma abertura mais fechada, né, da lente, para ela não ficar procurando tanto foco. Ou então ela tem uma chavinha aqui de switch autofoco e foco manual, você faz o foco, joga no manual, agora eu tô no manual, e aí não vai ter o barulho.
Se bem que, como eu tô em F10 aqui, não vai ter muito problema, não vai ter muito barulho de fogo de qualquer forma. Mas é só ter isso em mente, né? Assim, saber como usar a lente e não vai ter problema nenhum mesmo usando o microfone da câmera. Se realmente não quiser ter problema com áudio, aí bota uma lapela wireless e resolve 100%. A gente tava gravando time-lapse aqui na DJI, vamos ver como é que ficou, né? Bom, considerações finais aqui, se você quer gravar conteúdo, quer gravar vlogs, portabilidade é a coisa mais importante que você tem que pensar, porque a melhor câmera é a câmera que você tem com você. Então, se você só tem o celular, grava com o celular. Se você tem capacidade e dinheiro para investir numa câmera mais profissional, pega uma câmera portátil e uma lente portátil. Para vocês terem noção da diferença que faz, olha essa câmera com essa lente e olha essa lente daqui que eu falei do início. Deixa eu equilibrar melhor aqui, né? Olha a diferença de tamanho disso daqui. E sem contar no peso. Se você vai levar isso daqui mais fácil na sua bolsa, significa que você vai ter ela mais tempo com você, então você vai gravar mais coisas. Para vlog isso é muito importante. Para gravar em estúdio, beleza, você pode falar, uma lente assim, que é zoom, ela não é... essa daqui, apesar de ser 3 lentes em um, né, você tem que trocar o módulo do meio da lente ali, essa daqui é só você dar o zoom, ok. Essa daqui é muito prática para algumas situações, para estúdio, para você fazer gravações, fazer clipes, fazer, enfim, coisas que você consegue planejar. Coisas que são espontâneas, isso daqui não tem como bater isso daqui, portabilidade. Seja isso daqui, seja uma Action Cam, mas se você quer a melhor qualidade, com a maior portabilidade, câmeras de corpo pequeno com lentes pequenas. E essa daqui, para mim, é a melhor opção agora, vai ser a lente que eu vou usar realmente em todas as viagens, todos os vlogs que eu vou fazer, pensando em qualidade mesmo, isso daqui vai ser o meu kit. A única coisa que eu tinha falado, né, lá atrás que eu ia falar que era um problema, é isso daqui com essa lente. Você coloca o filtro ND ou qualquer outro filtro, né, aqui, e se ele for pesado, porque a lente é muito leve, ela não consegue abrir direito e fazer o foco direito. Então, aqui até que ela conseguiu, ela me contradisse aqui. Mas eu tive problemas na viagem de colocar o filtro ND e ela não conseguir focar direito, porque o filtro é um pouco pesado. Então, como a lente é muito portátil, muito leve, se você botar um filtro pesado na frente dela, ela talvez tenha dificuldade de fazer o autofoco. E outra questão é isso daqui. Deixa eu ver se o microfone vai capturar. Ela tem um barulhinho para o autofoco, não é um autofoco muito silencioso. Então, não use ela para vlogs gravando com o microfone da câmera. Use com uma lapela wireless, coloca aquelas lapelinhas, é muito fácil de comprar na AliExpress, bem barato. Se quiser comprar uma de maior qualidade, compra Holy Land ou DJI ou Rode. Se quiser comprar, se quiser só, né, fazer um negócio mais custo-benefício, compra aquelas lapelas wireless do AliExpress ou da Amazon mesmo, que vai ter uma qualidade boa de áudio e não vai pegar esse som do foco, porque vai estar em você e a câmera vai estar ali na distância do seu braço, não vai pegar. Não é tão alto assim, tá? É um barulhinho, não é muito alto, mas se for no microfone da câmera, vai pegar um pouquinho desse barulho. Apesar dessas duas questões, que se você botar um filtro muito pesado, talvez o motor não aguente muito bem, ou se você for usar o microfone da câmera, talvez ela capte o barulho do autofoco. Apesar dessas duas questões, para mim, não tem lente melhor que essa para fazer vlogs desse estilo, principalmente por você ter essa capacidade de mudar a abertura dela. Se você não tiver um filtro ali, você consegue ainda fechar a abertura e deixar a imagem mais escura num ambiente externo, por exemplo, que você não consegue controlar a luz. Isso já é, para mim, uma vantagem que faz totalmente ela ganhar da Viltrox como uma lente para vlogs. A Viltrox não consegue fazer isso e a Viltrox não tem rosca para filtro aqui. Então você não consegue botar um filtro ND nessa lente da Viltrox, o que é um problema muito maior ainda, porque ela não tem essa abertura variável, então você não consegue escurecer a imagem. A lente da Viltrox, apesar de ser muito portátil, muito legal, para vlogs assim, em ambiente externo, já não indicaria. Da Samyang, outra lente que talvez pudesse competir
é essa outra lente da Samyang aqui que eu amo, é a Samyang 24mm f1.8. Ela é uma lente muito compacta, acredite se quiser, assim, ela é da linha Tiny da Samyang, que é uma linha que é compacta, então se a gente for pegar em comparação com essa Tamron 1728 aqui, ela é pequena, tá vendo? Mas se a gente for comparar isso daqui com isso daqui, não tem comparação, né? Se a gente for comparar essas duas aqui, se você quer a maior portabilidade e praticidade, Samyang Remaster Slim, melhor opção para câmera Sony, para fazer vlog, fazer conteúdo, de um jeito fácil que você vai levar a câmera para qualquer lugar, vai gravar de qualquer lugar. Enfim, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se por acaso você não tem nem uma câmera da Sony, nem um dinheiro para comprar uma Samyang Remaster Slim, por exemplo, ou uma lente dessas que eu falei, pelo menos que fique o aprendizado aí que portabilidade, praticidade é a coisa mais importante para gravar momentos espontâneos, para fazer vlogs. A melhor câmera é a câmera que você tem com você na hora. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e comentário. E se você quer saber um pouco sobre áudio e como gravar o melhor áudio para os seus vlogs, para os seus conteúdos, já clica no card aqui e assiste esse próximo vídeo.